Cantamos que rompendo em fé, e esta fé não pode estar em nenhum outro senão na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É rompendo em fé que nós prosseguimos, que vivemos cada dia, que nos levantamos para viver cada dia da nossa existência. O coro cantou: ó meu Pai, eu sei que sou um pecador, mas o sangue de Jesus faz de mim um vencedor. E é sobre esse Jesus que eu gostaria de falar nesta noite. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Não vou falar sobre aquela que é chamada a grande comissão, ide, portanto, ou indo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Não, mas antes desta grande comissão, há algo extraordinário que aconteceu na vida daqueles apóstolos, antes deles receberem esta grande comissão, motivo pelo qual nós nos reunimos, domingo após domingo, semana após semana, motivo pelo qual abrimos a palavra de Deus, meditamos na palavra, motivo pelo qual oramos, motivo pelo qual oramos 50 dias pela família, e não só 50 dias, mas precisamos orar durante todo o ano, toda a nossa existência. Mateus capítulo 28, e eu quero ler dos versículos de 1 a 6. Mateus 28, de 1 a 6. Vamos colocar de pé. Mateus 28, de 1 a 6. Nos diz a palavra de Deus, preste bastante atenção. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto do anjo era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Nós vamos orar ao Senhor. Eu quero convidar as nossas crianças, os professores do departamento infantil, vamos orar por eles e por nossas vidas também. Vamos orar ao Senhor, vamos curvar nossa fronte. Senhor Deus, amado Pai, nós te louvamos por Jesus, o teu Filho, que ressuscitou para a nossa salvação. Venceu a morte, entregou-se como sacrifício para perdoar os nossos pecados. E nós clamamos a tua graça e misericórdia, Senhor, que tu abras os olhos espirituais do nosso coração, da nossa mente, para que não só compreendamos, mas vivamos cada dia, Senhor, a grande verdade da ressurreição do teu Filho Jesus. E que esta verdade mude a nossa conduta. Esta verdade traga-nos uma mensagem nos nossos lábios a ser proclamada a quem o Senhor colocar na nossa frente. Jesus vive, Ele ressuscitou. Louvado seja o teu nome por isso. Estaríamos mortos dos nossos pecados se Ele não tivesse ressuscitado e vencido a morte. Ó Deus, nós te bendizemos e te adoramos pelo sepulcro vazio. O seu corpo não foi encontrado. Ele ressuscitou em glória. Louvado seja o teu nome. Abençoa os nossos pequeninos, Senhor, para que possamos desde cedo anunciar ao coração deles esta verdade e que o teu Espírito possa aplicar às suas vidas a tua santa palavra, Senhor. Fala aos nossos corações nesta noite. Fala-nos também quando celebrarmos a ceia do Senhor. Ó Deus, nós esperamos que cada um possa
está ouvindo a tua voz em cada parte do culto e de modo especial através da tua palavra. Nós te oramos assim, te agradecemos, no nome de Jesus e para a glória dele. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos. Meus irmãos, o apóstolo e evangelista Mateus registra este momento sublime, quando Maria Madalena e a outra Maria foram até o sepulcro. E você deve estar se perguntando assim, mas pastor, não é Páscoa, e ainda não é Natal, o tempo voa. E quando nós menos esperamos, estamos a passar um ano todo e às vezes não falamos mais da morte de Jesus, da sua ressurreição, as implicações disto e o que deveria encher o nosso coração de alegria e de esperança. Era a madrugada do sábado para o domingo, a madrugada do domingo. O anjo então, diz a palavra, provocou um grande terremoto, removeu a pedra do sepulcro, assentou-se sobre ela. Os guardas, diz a Bíblia, ficaram espavoridos, temerosos por demais. E diz a palavra, Mateus usa essa expressão, eles estavam como se estivessem mortos, inertes, sem saber o que fazer diante daquela manifestação tão poderosa do anjo de Deus. Às mulheres foram ditas as palavras registradas, como lemos nos versículos 5 e 6. 5 e 6. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia, onde ele estava. Não temam, não temam. Eu sei que vocês estão buscando a Jesus Cristo, aquele que foi crucificado, e o anjo dá um testemunho. Ele foi, de fato, crucificado. Ele morreu. Mas olha, ele não está aqui. Ele ressuscitou, ele foi crucificado, mas ele ressuscitou, como ele havia dito a vocês. Ele já havia anunciado que ia ressuscitar. Venham então ver onde é que ele estava. A grande pergunta é, não mais onde ele esteve, mas onde estaria Jesus? Onde estaria o Senhor Jesus Cristo? Teria ele desaparecido, abduzido, sumido? Até quando, então, ficaria Jesus escondido? Nós vivemos numa sociedade, talvez nós não nos demos conta, mas vivemos numa sociedade de centenas e centenas de pessoas que somem ao longo do ano. E não só a nossa sociedade brasileira, mas no mundo. Há poucos dias, talvez você tenha se deparado com um noticiário a respeito de tráfico humano no nosso país. Tráfico humano. Pessoas que possivelmente jamais voltarão para as suas famílias. Pessoas que desaparecem de uma hora para outra. E isso por diversos motivos. Por diversos motivos. Alguns não estão mais por terem sido mortos, assassinados, raptados. Alguns que, padecendo mentalmente, não conseguem acertar o caminho de volta e não são devidamente identificados. Alguns que abandonaram as suas famílias, propositalmente, de alguma forma, sumiram. E vários outros motivos, e guerras e mais guerras ao longo do mundo, os problemas de saída de determinados países para outros países, e já você perde os contatos e você já não tem mais aquele aconchego familiar. Eu não sei se você já se deparou por se deslocar e esperar encontrar alguém e chegar lá e não encontrar. Às vezes até quem tente usufruir da bondade de pessoas, eu já vi isso acontecer em igrejas. Um diácono de uma igreja, ele foi abordado por uma pessoa e disse: olha, eu preciso voltar para o meu estado, eu moro em outro estado, tudo, tal. E aí o diácono disse assim: vamos fazer o seguinte, ele até se arriscou, ele disse: estou precisando de ajuda, tal. Ele disse: não, ok. Ele disse: amanhã nós vamos comprar a sua passagem. Que horas é o ônibus?
E aí o rapaz falou, não, é tal hora, tal. Ele disse, pronto, eu vou chegar 2 horas antes na rodoviária. Esteja lá na rodoviária. Nós vamos dar o valor integral da sua passagem. Ainda deram alimento para essa pessoa. E quando foi no outro dia, o diácono foi lá para a rodoviária e nada da pessoa. Não é difícil encontrarmos pessoas que exploram, mas é também fato que há situações melindrosas. Não uma situação melindrosa, mas pensando em você não encontrar quem você esperava encontrar. Eu lembro de 1995, por ter passado por essa situação, eu nunca esqueci, era um congresso de jovens e adolescentes do presbitério transamazônico, lá naquela área do Pará, na cidade de Santarém, em uma região belíssima, e as histórias de vida das igrejas ali. E um pastor amigo disse, você aceitaria o desafio de vir pregar para os adolescentes e jovens? São 4 dias de congresso, tal, e aceitamos. Nós saímos 4 horas daqui. Era uma parada para tudo que era lado, era Recife, Salvador, Brasília, Fortaleza, São Luís do Maranhão, ia parando, deu 1h da manhã, nós chegamos em Belém. E tínhamos que dormir e no outro dia seguir viagem para a conexão de Belém para Santarém. Um seminarista, no seminário presbiteriano, quando soube que estávamos indo, ele disse, pastor, soube que o pastor está indo pregar lá. Eu disse, Ele disse, que legal. Aí ele começou a conversar, eu disse, tem uma conexão, não é, pela Taba. Ele disse, Ele fez, e o senhor sabe o que significa Taba? Eu disse, sei, eles me disseram. A gente vai ou pela Varig ou pela VASP até Belém, e depois pega, então, um avião da Taba, que significa... Aí eu disse, eles me disseram, transporte aéreo da bacia amazônica. Ele fez, não é. Eu disse, foi um pastor de lá que disse, transporte aéreo da bacia amazônica. Ele disse, não, pastor, é transporte aéreo bastante arriscado. Aí já me deu aqueles, rapaz, como é que é essa situação? Aí você começa a ouvir histórias, floresta, e aí chegamos 1h da manhã. E eu tinha pedido a um pastor amigo, eu disse, olha, me dê o telefone de alguém em Belém, eu não conheço ninguém. Então você me dá o telefone, porque eu tenho que ter algum contato lá. Ele disse, não, nós vamos deixar uma pessoa, vai estar lá lhe esperando, o pastor vai dormir, descansa, e no outro dia, o senhor vai chegar 1h da manhã, no outro dia o senhor descansa, e no outro dia tem que pegar a conexão 11 da manhã. Eu disse, está certo. 1h da manhã. Olhava para um lado e para o outro e ninguém. Mala para 4 dias, uma mala grandinha, Solange organizou mala tipo estilo mulher para 4 dias, que você vai assim, meu Deus, aqui eu vou passar 40 dias com essa mala. E eu pensando, meu Deus, para que isso tudo, tal, aquele malão, e o povo indo embora. Eu olhava para um lado e para o outro, e cadê a pessoa? Você esperar alguém e não encontrar. Deu 2h da manhã, eu não aguentei. Aí eu peguei o telefone e liguei. Alô, eu disse, por favor, Júnior. Ele disse, é ele. Ele fez, quem é? Eu disse, Petrônio. Ele fez, Petrônio? Petrônio, eu disse, meu irmão, 2h da manhã, eu imaginei, ele está acordando, ele está voando, ele está em Marte. Eu disse, é Petrônio, do Recife, Pernambuco, pastor que vai dar... pastor, o senhor está chegando quando? Eu disse, não é está chegando quando, eu cheguei. Eu estou desde 1h, o senhor está onde? Eu disse, estou no aeroporto. Quem ficou de pegar o senhor? Eu disse, você. O pastor disse que era você. Você. Esse pastor, meu Deus, ninguém me avisou. Eu disse, olha, eu não sei qual foi o problema de comunicação. Eu só sei de uma coisa. É 1h da manhã. Eu não conheço ninguém aqui. Esse pastor, eu moro do outro lado da cidade, não tenho carro. Ele disse, o que é que a gente faz? Eu digo, olha, a minha sugestão deite a cabeça no seu travesseiro e faça de conta que foi um pesadelo e vá dormir. Durma o restante da madrugada. Não vai adiantar, eu digo, eu vou ter que me virar por aqui.
e tive que encontrar um lugar sozinho lá, tive que encontrar um lugar, uma pousadinha para tentar dormir e no outro dia estar de volta para pegar o transporte aéreo bastante arriscado. Se Galiza e Mara estivessem lá e eu os conhecesse, eu ligaria para eles: Galiza, estou aqui, me abandonaram. Não tem coisa pior. Você está num lugar contando, esperando encontrar alguém. E eu não imagino que foi diferente no coração de Maria Madalena, de quem o Senhor Jesus expeliu 7 demônios. E da outra Maria, elas queriam encontrar ninguém menos ali do que, pelo menos, o corpo do Senhor Jesus Cristo. O corpo dele que foi colocado, então, naquela gruta. Mas diz a palavra, que a palavra do anjo foi: ele não está aqui. Ele não está aqui. Talvez numa fração de segundos, quantos pensamentos tenham passado no coração delas? Ele não está aqui. Ele não está aqui. Para onde foi Jesus? Onde está o corpo dele? O que ele está fazendo nesse momento? O que foi que aconteceu que ele não está aqui? Que ele não está aqui. Onde é que Jesus não estava? E certamente nós podemos, de fato, verificar isso segundo a palavra de Deus. Onde é que Jesus não estava? Jesus não estava, como o anjo disse, no sepulcro. No sepulcro ele não estava. O anjo estava testificando e dizendo aquilo. Ele havia sido colocado lá, sim, é verdade. Havia uma escolta romana. No mínimo, essa escolta teria 6, alguns acham que 60 soldados ou até mais. Poderia ser. Essa escolta tinha a missão de tomar conta, e cumpriu, tinha a missão ali de tomar conta do corpo, porque os próprios judeus foram até Pilatos e pediram: olha, dá-nos soldados, porque senão, olha bem o que vai acontecer, é capaz desses discípulos roubarem o corpo desse embusteiro, desse mentiroso, aí se referindo a Jesus, e depois a coisa vai ser muito pior. Vão espalhar então que ele está vivo, o corpo não está lá, aí os discípulos tiraram o corpo, então não deixe isso assim não, coloque soldados para tomar conta e ter garantia que o corpo não vai ser roubado. O que era fato é que Jesus não estava, sim, no sepulcro. Jesus não estava no sepulcro, havia sido colocado lá, havia uma escolta romana tomando conta. Os líderes judaicos, diz a própria palavra de Deus, se você olhar aí em Mateus 28, de 11 a 15, Mateus registra, Mateus 28, de 11 a 15, indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunidos-se eles, os principais sacerdotes, em conselho com os anciãos, já estudamos sobre isso, os anciãos judaicos, não da igreja cristã, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje, quando Mateus, então, escreveu o Evangelho. Ele disse: olha, não se preocupem, a versão que vocês vão dizer é que o corpo foi roubado, se isso chegar ao conhecimento do governador, não se preocupe, porque nós vamos proteger vocês. Vocês não serão punidos pelo fato do corpo ter sido roubado. Não foi. Mas era a versão que deveria ser divulgada. Era a versão que deveria ser divulgada. O corpo de Jesus não estava no sepulcro. Onde Jesus não estava? No sepulcro. Mas também Jesus não estava, não era só no sepulcro. Jesus não estava na cruz. Entre a sua crucificação e a ressurreição, já foram-se aí 3 dias, entre a crucificação e a ressurreição. Mateus registra lá em Mateus capítulo 27, o capítulo anterior, a partir do versículo 33, Mateus vai registrar que Jesus foi crucificado à 3ª hora, ou hora terceira, que era aproximadamente 9 horas da manhã. A Bíblia diz que da hora 6ª, meio-dia,
até a hora nona, mais ou menos 15 horas da tarde, de meio-dia até 15 horas da tarde, houve trevas, ficou tudo escuro ali. E a hora nona, aproximadamente às 9 horas, Jesus expirou. Jesus não estava mais na cruz. E apesar de muitos que eram crucificados pelos romanos, isso era possível atestar. O centurião estava lá. O centurião como responsável, então, por 100 soldados, e que comandando, então, as crucificações, estando ali para tentar amenizar um pouco a pressão do povo, o centurião podia ter atestado e ter dito: aquele que chamavam de Jesus, ele foi retirado, ele esteve aqui, ele foi crucificado, mas ele não está mais na cruz. E por que dizemos assim? Porque pessoas que eram crucificadas, elas poderiam passar, às vezes, até 5, 7 dias crucificadas para morrer, agonizando, com febre, com falta de ar, com tétano, e os problemas vinham até que, então, o organismo não aguentava mais e se entregava. Mas havia relatos na história de pessoas que passaram 5, 7 dias crucificadas. E os soldados ficavam, então, em turnos ali, tomando conta de toda aquela situação. Jesus Cristo sofreu tudo, mais ou menos em 6 horas. Da hora nona até, então, da terceira hora, a hora terceira, até a hora nona. Das 9 até aproximadamente 15 horas. O seu corpo foi retirado da cruz, para ser levado ao sepulcro de José de Arimateia, um sepulcro novo. E o centurião podia garantir isso. Jesus não está na cruz. Jesus não estava no sepulcro, Jesus não estava na cruz, mas também Jesus não estava em outro lugar que ele esteve, por muitas e muitas vezes. Jesus não estava no templo. Ele esteve no templo onde ele expulsou, onde ele primeiro, aos 12 anos, diz a palavra, ele discutiu com mestres, mas agora não mais. Jesus não estava lá no templo. Ele expulsou os cambistas quando fez uma faxina no templo, na área do pátio onde deveria ser para a adoração dos gentios. Jesus então derrubou tudo que era feito ali, porque era um comércio que estava sendo feito pelos interesses das pessoas, em conluio, conchavo com os sacerdotes, uma vergonha para a mensagem da palavra de Deus. Ele deu nova oportunidade no templo de vida à mulher lançada aos seus pés e acusada de adultério, enquanto ele ensinava a palavra de Deus. Foi no templo que, diante da grandeza da reforma do templo, ele profetizou que aquele templo haveria de cair. E aproximadamente 40 anos depois da sua morte, o templo de fato ruiu. O Império Romano deixou em ruínas aquele templo. E ele usou o templo para falar de si mesmo e para falar da ressurreição. Ele disse: em 3 dias eu reedificarei o templo. Referia-se ele a ele mesmo, que haveria de morrer e em 3 dias haveria de ressuscitar. Jesus não estava no templo, todos podiam testemunhar isso, que Jesus não estava no templo. Jesus não estava no sepulcro, Jesus não estava na cruz, Jesus não estava no templo. Mas eu preciso terminar colocando um quarto ponto. Eu quero repetir: Jesus não estava no sepulcro, Jesus não estava na cruz, Jesus não estava no templo, mas glória a Deus, porque também Jesus não estava inacessível. Jesus não estava inacessível. E de forma positiva, transformando essa negativa no aspecto positivo, ao dizermos que Jesus não estava inacessível, nós estamos dizendo de forma positiva, era de que Jesus estava e continua acessível. Jesus não se escondeu, Jesus não se escafedeu, não se abduziu e sumiu das pessoas, não. Ele ressuscitou, ele se tornou acessível às pessoas.
Ele ressuscitou e ele deu provas, como diz a Bíblia, incontestáveis da sua ressurreição. Ele apareceu a Maria Madalena, segundo o que a própria palavra de Deus nos fala. Ele apareceu aos discípulos de Emaús quando eles caminhavam. E Jesus ali esteve no meio deles, mas não permitindo que eles pudessem perceber isto, a não ser quando diz que eles partiram o pão. Aí deu estalo. Eles lembraram as palavras do Senhor Jesus Cristo no partir do pão ali. Ele apareceu para os apóstolos que não acreditaram. Mulheres muitas vezes saem correndo, anunciam coisas, e às vezes nós homens não acreditamos, e depois se comprova que de fato era aquilo que elas haviam dito. Maria Madalena e outras mulheres, a outra Maria, elas anunciaram: o corpo não está lá. E Pedro e João saíram correndo para o sepulcro para averiguar, porque eles não acreditaram, os apóstolos não acreditaram. Ainda que depois Maria Madalena pudesse dizer que ele havia aparecido para ela, não, para eles é como se fosse um fantasma. Não acreditaram na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E diz mais a Bíblia, Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, versículo 6, Paulo diz que o Senhor Jesus apareceu para mais de 500 irmãos de uma só vez. Para mais de 500 irmãos de uma só vez. Não era um delírio pessoal, individual, de algumas pessoas fanáticas que amavam por demais o Senhor Jesus Cristo, que haviam sido chocadas diante do fato da crucificação, que era uma coisa terrível, sim. Não, mas não era um delírio de pessoas, não era um delírio de pequenos grupos, não, um grupo de apóstolos, eles estão num delírio coletivo de 12 pessoas ali, não. Paulo diz, para mais de 500 irmãos, o Senhor Jesus Cristo se manifestou de uma só vez, porque Ele prometeu estar e não desamparar os que nele creem. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles, desse Jesus, em Mateus 18, 20, quando estivessem ali, não era nem culto, era tratando de problemas, quando vocês estiverem se perdoando, se curando, sendo curados, tratando dos problemas, dos pecados, eu vou estar ali com vocês, quando estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, Mateus 18, 20. Mas não só isso, não só nesse aspecto aqui grupal, até mesmo no aspecto grupal, quando ele disse, eis estou convosco, e eis que estou convosco, até a consumação dos séculos, em Mateus 28, 20, depois da grande comissão. Mas Jesus disse que estaria comigo e você, individualmente. Nos diz a palavra de Deus em João 14, 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Jesus está falando do meu e do seu coração, quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Ele está conosco, individualmente, e também coletivamente como igreja do Senhor. Apocalipse 3:20 vai testemunhar, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Está falando do coração aqui. E cearei com ele, e ele comigo. Está falando de intimidade, de gente que vai dobrar os joelhos em meio às lutas, às dificuldades, ao que enfrentamos, vai também dobrar os joelhos nos momentos de alegria, das bênçãos do Senhor, e vai reconhecer, é o Senhor que está conosco, é o Senhor. Jesus não estava no templo, Jesus não estava na cruz, Jesus não estava no sepulcro, Jesus não estava no coração de Herodes e Pilatos, principalmente Herodes, que queria o show de Jesus, que queria ver milagres feitos ali nos bacanais e nas festas que Herodes promovia. Jesus não estava no coração dos soldados escarnecedores. Jesus não estava no coração dos incrédulos da multidão, que, insuflados pelos líderes religiosos, chegaram a falar impropérios para o Senhor Jesus. Jesus não estava no coração dos líderes religiosos do judaísmo,
que mais estavam preocupados consigo mesmos do que com a palavra de Deus e com o cumprimento da palavra de Deus, e dá a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Jesus não estava no coração do pseudo, do falso discípulo Judas, não. Jesus não estava nestes corações. Mas Jesus estava no coração de um Pedro, apóstolo Pedro, choroso e arrependido por tê-lo negado 3 vezes. Jesus estava no coração de um João e Tiago, cuja mãe estava tão desejosa de projeção. Quando o Senhor vier no seu reino, que o Senhor esteja colocando os meus filhos ao seu lado. Não. Jesus estava no coração deles para trabalhar a vida deles e mudar isso. Jesus estava no coração de um Tomé incrédulo, que disse que só acreditaria se pudesse ver as chagas e colocar o seu dedo na sua mão. Jesus estava no coração de um Zaqueu desejoso de conhecer esse Jesus. Não sabia ele que Jesus é que queria transformar o seu coração e a sua vida. Jesus estava no coração e trabalhando no coração de um discípulo como José de Arimateia, sensibilizado, que teve a preocupação de prover um sepulcro para o Senhor Jesus, o que era sinal de ter sido ele um homem rico. Era um sepulcro novo, que ninguém havia usado. Ele dispôs para o Mestre, para o Senhor Jesus. Jesus estava trabalhando o coração de Nicodemos, convencido e convertido ao Senhor Jesus, procurando a Jesus de noite, ouvir das palavras dele: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito, não tem parte com Deus, não vai ter parte no reino de Deus. Jesus estava trabalhando o coração ali de Nicodemos, sim, ele estava presente na vida de Nicodemos. Jesus estava no coração e continua estando, no coração de meretrizes, de prostitutas, de publicanos, cobradores de impostos, como eram os publicanos tão odiados. Jesus estava no coração da mulher adúltera, jogada aos pés dele e usada como isca para derrubar o Senhor Jesus. Jesus estava trabalhando no coração da mulher samaritana. Jesus estava trabalhando no coração de Maria Madalena, antes possessa, agora liberta de 7 espíritos, nada menos do que 7 espíritos malignos. Onde Jesus não estava, ele não estava no sepulcro, ele não estava na cruz, ele não estava no templo, mas também ele não estava inacessível. Ele esteve e está acessível a mim e a você. Eu não sei se você já viu um adesivo, já vi em alguns carros. Jesus está vivo. Hoje falei com ele. E ao ler esse texto e refletir e pensar sobre esta mensagem, eu fiquei pensando, nós precisamos, vez por outra, lembrar, o nosso Salvador, o nosso Senhor e Mestre, está vivo. Ele comanda o universo. Tudo foi criado por meio dele, e é para a glória dele, e é para a glória do Pai. Tudo foi criado por meio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. O nosso Senhor está vivo. O nosso Senhor e Salvador está vivo. E nós precisamos lembrar disto. E ele está no controle de todas as coisas. Todos os outros líderes religiosos morreram. Alguns até então têm os ossos guardados, ou então o local onde eles foram colocados, mas Jesus, nem mesmo o local nós temos certeza que tenha sido de fato o que é falado como Santo Sepulcro, nem mesmo nós temos certeza disso, mas de uma certeza essa nós temos: ele morreu, foi crucificado e ele vive. O Senhor Jesus ressuscitou. Eu e você precisamos crer nisto. Como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos 10, Romanos capítulo 10, num texto tão precioso,
Romanos capítulo 10. Nos diz o apóstolo Paulo, nos versículos 9 e 10. Paulo escrevendo aos Romanos, nos diz então a palavra: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Eu quero repetir e terminar com este versículo. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Nós precisamos com os nossos lábios confessar: Jesus é o Senhor da minha vida. Nós precisamos com o nosso coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ele não está morto, ele está vivo. Crermos na sua ressurreição, diz Paulo, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça. Cremos e somos justificados por Deus pela obra que Ele faz no nosso coração, nos levando pela ação do Espírito Santo a crermos no Senhor Jesus. No coração cremos, mas através da nossa boca nós confessamos. Nós podemos dizer aos outros: a solução, a solução. Já falei aqui, lembro quando, depois de montado um móvel na nossa residência, os dois rapazes, nós olhamos e dissemos: olha, o móvel está um pouco troncho. Eles olharam, a gente mostrou, ele disse: e não é que é, doutor? Estava troncho. Ele disse: mas não tem problema, nós estamos aqui para resolver. Eles montaram o móvel, eu é que não ia, nem Solange. Mostramos o problema. Ele disse: nós estamos aqui para resolver, nós vamos montar ele certinho. Aí um deles disse: porque só não tem problema, doutor, para a morte. Eu disse: tem. Ele fez: e tem? Para a morte? Eu disse: tem. Jesus. Aí o outro disse: amém. Eu digo: pronto, ele crê. O outro crê. Se o outro disse amém, então é porque ele crê nessa solução para a morte. E nós temos a solução. E nós precisamos viver e proclamar esta solução. Nós vamos nos deparar com pessoas que vão estar vendo ali o túmulo como o fim das coisas. Como o fim das coisas. Não. A vida não termina num cemitério. A vida não termina num sepultamento, numa cremação, o que quer que seja. A vida continua. Continua por toda a eternidade. Então lembre-se, Jesus não está no sepulcro, não estava no sepulcro. Jesus não estava na cruz. Jesus não estava no templo e Jesus não estava inacessível. As pessoas tiveram acesso ao Senhor Jesus Cristo. Quem sabe hoje você está tendo acesso, ouvindo com os ouvidos, precisando ouvir com o coração, precisando crer e declarar: eu creio, eu quero ser do Senhor Jesus Cristo, eu quero ser um discípulo dele, eu quero seguir os seus passos, eu quero tê-lo como meu Senhor e como meu Salvador. E crendo que ele ressuscitou, crendo no seu coração, você poder professar isso com a sua boca. Vamos curvar a nossa fronte, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós estamos na Tua presença. Nós te louvamos pela bênção da Tua palavra. Te louvamos por Jesus, que foi crucificado, mas não foi deixado na cruz, não foi deixado no sepulcro, não estava mais no templo, não. Estava agora acessível às pessoas e não estava inacessível. Estava, sim, agora acessível para que as pessoas o vissem e crescem na sua ressurreição. Te louvamos porque esta mensagem chegou até os nossos dias e porque podemos viver a fé no Teu Filho Jesus. Perdoa os nossos pecados, perdoa-nos quando vivemos como se Jesus não tivesse ressuscitado e ajuda-nos
para que a nossa fé, para que, como cantamos, possamos dizer que estamos de fato vivendo em fé, rompendo com os obstáculos, as barreiras e crendo, Senhor, no teu agir, assim como o Senhor agiu, ó Pai, na vida do teu Filho, com poder e glória, ressuscitando da morte. Nós te adoramos por isso, Senhor, e pedimos que o Senhor aplique a verdade da tua palavra aos nossos corações. Se há alguém aqui que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, que possa tomar esta decisão, possa tomar a firme decisão de seguir ao teu Filho Jesus, de ser um discípulo dele, de poder crer no seu coração e, crendo, poder confessar através da sua boca, dos seus lábios, confessar que Jesus é Senhor, para a tua glória, ó Pai. Nós te oramos assim, pedindo que o Senhor fortaleça o coração daqueles que já creem no teu Filho Jesus, que possamos usar com sabedoria do tempo que o Senhor tem nos dado, das oportunidades, para testemunharmos do teu grande amor, de que há solução para a morte, de que o Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador, venceu a morte. Seja assim, Pai, para a glória do teu nome. Em nome do teu Filho Jesus, aquele que foi crucificado e que ressuscitou, ó Deus, em nome dele e para a glória dele, que nós te oramos, hoje e sempre. Amém, Senhor.